Deixa eu começar esse vídeo com uma pergunta bem simples. Quando duas pessoas se conhecem, o que gera a primeira boa impressão? Falar o tempo todo de si mesmo, o quanto você é incrível? Ou ouvir a outra pessoa, dar atenção, criar conexão, mostrar que existe afinidade com a outra pessoa? Na política, a maioria das campanhas faz exatamente o contrário do que realmente funciona. Nesse vídeo, eu vou te ensinar como criar consciência da forma correta, que é a primeira etapa da jornada do eleitor. Você aceitaria um pedido de casamento no primeiro encontro? De uma pessoa que você não conhece, que você nunca tinha visto? Eu gosto dessa comparação porque muito candidato quer convencer o eleitor com um argumento lógico, com dados, e receber o voto de confiança de uma pessoa que nem sabe quem ele é. Além disso, você precisa entender que as pessoas escolhem pela emoção e justificam pela razão. Você pode perguntar para alguém por que ele votou naquele candidato. Ele pode até te falar várias razões lógicas, mas eu te afirmo com toda a convicção, a decisão foi, na verdade, emocional. Por isso, campanha eleitoral não começa pedindo voto. Começa construindo relação, e relação começa com empatia. Empatia é a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. É você conseguir se conectar emocionalmente. Por isso, o seu grande objetivo na primeira etapa de consciência é gerar empatia. Outra coisa, não confunda consciência com aparecer. A maior parte das campanhas confundem isso. O candidato aparece no outdoor, carro de som, vídeo viral, posta todo dia, mas aparecer não gera empatia. Depois de 20 anos trabalhando com marketing político, eu posso dizer que existe um padrão que se repete em toda campanha que perde. Elas podem até se tornar visíveis, mas quando você para alguém na rua e pergunta quem é esse candidato, a resposta é quase sempre a mesma. Eu já vi em algum lugar, mas não lembro mais nada a respeito dessa pessoa. E só. Nenhuma ideia associada, nenhuma emoção, nenhuma conexão. Consciência não é gritar mais alto, é sobre ocupar um lugar certo na cabeça do eleitor. Às vezes falar mais alto até chama mais atenção, mas não tem relevância. Outras vezes não falar nada, mas uma atitude diz muito e gera empatia. Eu lembro de um dia que eu acompanhei um candidato em um evento, ele já estava discursando há um tempo quando ele foi falar sobre uma lição que ouviu do pai. E nessa hora ele se emocionou, ele engasgou, parou de falar. Foi então quando eu percebi que algumas pessoas pararam para olhar para ele. Algumas inclusive começaram a chorar. Muitas pessoas se conectaram com ele naquele momento. Houve então empatia do público com o candidato. Na jornada do eleitor, consciência é a etapa em que o eleitor ainda não conhece o candidato, não está interessado, não está comparando e ainda não está decidindo. Precisamos ter uma visão crítica que o eleitor ele vive imerso em estímulos. São notícias, rede social, trabalho, família, problemas do dia a dia, e a política ela ocupa uma fração mínima desse espaço mental. Então o nosso desafio é saber aproveitar essa fração de tempo para gerar empatia. Pela minha experiência eu afirmo, conquistando as pessoas pela emoção, depois elas encontram as razões para justificar a sua decisão. Outro ponto que quase ninguém entende é que empatia não é ser bonzinho. Empatia é mostrar não só que você entende a pessoa, mas também que você sente o problema dela. Não adianta falar em solução se as pessoas não percebem que você consegue entendê-las. Voltando à analogia do casamento. Ninguém se apaixona por alguém que só fala de si. As pessoas se envolvem com quem escuta, com quem demonstra compreensão, com quem elas percebem que há afinidade. E na política, é igual. A etapa de consciência, ela não existe para mostrar que o candidato é bom. Ela existe para fazer o eleitor perceber que alguém o entende, que pensa como ele, que acredita nas mesmas coisas. Outro conceito que precisa estar muito claro para você é o de posicionamento. Posicionamento é a imagem que você constrói na cabeça do eleitor, o espaço que você ocupa na mente dele. Toda campanha, goste ou não, ela está se posicionando. A pergunta é, isso está acontecendo de forma estratégica ou por acaso? Posicionamento não é só inclusão, mas também exclusão. Quando você tenta agradar todo mundo, você não cria empatia com ninguém. Eu costumo falar em minhas consultorias e em projetos que quando você tenta falar com todo mundo, na verdade você não está se comunicando com ninguém. O eleitor não se conecta com quem não assume um lugar claro. E consciência é o início da construção desse posicionamento. É quando o eleitor começa a associar o seu rosto, o seu nome, a sua fala a um significado específico. Deixa eu te dar um
um exemplo real. Eu coordenei uma campanha em que elegemos um prefeito que era o maior empresário de uma cidade e ele era afiliado ao PCdoB. No início, isso era um problema para resolvermos internamente dentro do grupo, mas especialmente definir como nos posicionarmos junto aos eleitores. Mas a estratégia não foi esconder essa contradição aparente, foi trabalhar o posicionamento do próprio candidato com clareza, dando protagonismo para ele. O partido já trazia um conjunto de valores pré-concebidos. A trajetória dele empresarial trazia outro. Foi um enorme desafio conseguir planejar uma campanha considerando essas informações até contraditórias. No final, nós conseguimos equilibrar tudo isso, mostrando a habilidade que o candidato tinha de criar união no meio dessa diferença toda. Então deixa eu fechar esse ponto. Consciência não é só visibilidade, ela é empatia estruturada com propósito, ela é o posicionamento inicial de uma campanha. Se depois de ver o seu candidato algumas vezes, o eleitor não consegue explicar em uma frase quem ele é e o que ele representa, você não construiu consciência, você só gerou ruído. Deixa eu te propor um teste bem simples. Pergunta para alguém fora do seu time. Quando você vê esse candidato, o que vem à sua cabeça? Se a resposta for vaga, você tem um problema. Se existir uma associação clara, você está no caminho certo. No próximo vídeo, eu vou mostrar o que acontece quando a consciência funciona e como transformar reconhecimento em interesse real. Conta aqui nos comentários um erro de consciência que você já viu em alguma campanha e compartilha esse vídeo com alguém do seu time. Lembrando, eleição é decisão e decisão é processo.